onde você está, no Brasil e no mundo, né? Vou fazer igual meu amigo Fernando Betete. Alô, mundo! Alô, Brasil! Cadê você, povo de Deus aí? Cadê você? Ok? Diga para nós, já entra botando o número 1, a sua localização, né? A pedido do Efraim é 15 importante, aí depois você mete o 15 importante. Não, 12 mais um não, gente. 15 importante, 15 importante aí. O cara ainda está de vermelho, ainda pede o 12 Pô, mais um. só faltava entrar uma foice no Machado aqui hoje, que aí ia dar 13 mesmo. Olha Aí, só, professor. vamos ver se a Aí. gente consegue hoje fazer algo inédito. Opa! Inédito é Durante bom. toda a live, manter o mesmo número de pessoas assistindo e like, que nós já estamos, ó, tava igual, agora pulou o número de pessoas, já tá todo mundo entrando sem like. Entrou, já dá like, entrou, já dá like. Será que a gente consegue dar like ao mesmo tempo que entra? Desafio, desafio. Desafio. Aí, Ó, desafio. temos 82 a 33. Já Vamos é ver se a gente consegue 39. 82 a 70, 82 a 80. Já teve dia que a gente conseguiu. Foi o dia que nós Verdade. tivemos mais pessoas educadas em uma mesma live, que pessoas amorosas que tiveram a generosidade de nos dar like. É, Olha aí, hoje o falar. povo tá bom, tá entrando um povo bom aí, tá subindo Não. rápido. Ó. Ó, e falar em generosidade, gente, doe aí 5 centavos de real, de dólar, de euro, se torne assinante do canal, nós não chegamos nem a 100, gente, precisamos de 1.000 para poder ficar de pé aqui. E o assunto, eu creio que vai lhe interessar, que a gente vai falar sobre todo o processo de alteração que está sendo provocada na atmosfera abaixo do domo, meu Deus! Vamos perguntar para o Efraim, que eu nunca perguntei se a Terra é plana, Jesus! Se tem alguma coisa além da Antártida, Continua sem meu perguntar, Deus! continua, eu não entro nessa polêmica. Vai, pula isso aí. Pula Mas essa aí, pergunta. Tu vê que eu não toco nesse assunto, mas de jeito ó, maneira, cara. você que está aí do outro lado, né, você já diga para mim, a Terra é plana, não é plana, é redonda, não é redonda, é oca, não é oca. O pau tá comendo lá no meu Instagram, porque eu fui falar da Terra oca e a galera tá me supapando lá, geral, dentro da parada, ok? Você vai botando aí para você, a Terra é oca, não é oca, é plana, não é plana, é redonda, é círculo, que bagaça é essa? E nós vamos agora aprofundar o que a gente começou a conversar dos seres dimensionais em cima das alterações que temos visto nas pessoas. Né? O Efraim está na Europa, gratidão aí a Gal Santos, ok, saindo da caixa aí, mandou bem, hein? Saindo da caixa já é uma ideia, hein? Já é uma ideia de Bom, mais bom uma tema de live. mentoria, hein? Mais uma mentoria, saindo da caixa, saindo da caixa. É desse jeito. Mas, meu amigo Efraim, como está o mundo hoje, né? Em relação a tudo isso que está acontecendo? Eu fiz uma live muito forte sobre saindo da caixa, né? Falando do caso do amigo da ilha, e eu fiz uma leitura, né? Do quanto é interessante, nesse momento, essa ação disruptiva para justamente jogar a população contra a nobreza, da mesma maneira que aconteceu ali no período francês, né, da Revolução do Proletariado, ok? E que é necessário que haja essa tensão social até para poder justificar uma compressão social, ok? Eu fiz uma live violenta explicando sobre isso, porque eu entendo que essa parada ela está muito orquestrada, está muito organizada, ok? E não tem coisa aí de boa intenção, não. Eu não estou querendo salvar ninguém, nem resolver nada, não. Pelo contrário, eu acho que vem mais bomba aí pela frente na segunda parte da divulgação da coisa por causa do desacobertamento, por causa dos 250 anos americanos e os 250 anos dos Illuminati. Inclusive, eu vi no teu Instagram uma entrada secreta para um ambiente secreto, né? Aí alguém disse que parece que é um teatro, né, que tem na Itália, né? Não sei se é um teatro aquilo, mas pareceu bem sinistro aquela imagem
Está dentro do quadro deles, das liberações? Faz Não, não, parte? aquilo eu peguei aleatoriamente e Aham. não explica onde eu peguei, não diz o que que é. Pode ser um lugar, provavelmente um lugar é, é, sem nenhum tipo de problema, não é um lugar cultico ou ritualístico, de repente, é só um teatro mesmo. Mas eu acho que o principal objetivo daquela postagem é mostrar que existem lugares inacessíveis, às vezes, diante dos seus olhos. É só a ideia de que o secretismo existe. Mesmo que seja para um bom fim, aquilo mostra que dá para esconder coisas enormes atrás de um armário. Não, é muito show, show. Quando eu vi, eu me lembrei de algumas denúncias já que, há algum tempo, falavam da Disney, né, sobre problemas, assim, dessa natureza. Não chegou a se configurar. Vamos ver se via, né, esses arquivos, alguma coisa respinga na Disney, que não respingou, né. A Disney passou ilesa até agora, né. Não, não respingou porque quem está bem encalacrado aí é o Simpson, porque o Matt Groening, que é o criador e o dono, né, da marca lá, tem várias imagens dele junto com o Epstein, o Matt É mesmo? Groening, e e-mail, Isso e justificaria as premonições dos Simpsons. perfeito. A ideia é essa, de que ele tinha, na verdade, acesso a informações muito privilegiadas e falava dessas coisas em forma simbólica que acabam se encaixando em realidades que aparecem observáveis. Você acredita que isso seria uma ação perversa desse grupo? Porque ele trazia a público, né, literalmente, a informação para se divertir, seria uma maneira de escarnecer das pessoas? Não, segundo os meus estudos, e eu não posso afirmar que essa versão que eu vou dar é a exata, mas ela é bem, vamos dizer, bem lógica, existe entre eles, por uma questão de legalidade, e trazendo isso do aspecto de batalha espiritual. Nós sabemos que batalha espiritual só através de legalidade, o inimigo usa a legalidade para atacar, para você vê que ele só pôde tocar nas coisas de Jó e na família de Jó com a permissão de Deus. Está lá no livro de Jó, ele, né, Deus falou, toca nas coisas dele, mas não toca nele, aí foi lá, tocou em tudo, que era bem, que coisa, e depois ele falou, mas ele ainda tem saúde, e a gente tem a mania horrível de dizer se eu posso ter qualquer problema, mas se eu tiver saúde, eu enfrento. Cuidado, meu irmão, porque a gente não aguenta os outros problemas não, mesmo com saúde. E aí ele usou esse argumento humano, aí falou, mas ele ainda tem saúde, ele falou, toca na saúde dele, mas não mate. Uhum. Né? Aí veio a lepra. Então a gente vê assim, ou uma doença terrível de Chagas, sei lá, parece a mesma doença lá do Lázaro, da história que Jesus conta de Lucas 16. Mas o que me leva a crer é que existe uma legalidade, um legalismo exigido para poder fazer. Então, eles são obrigados, segundo o que eu estudei, a divulgar antes de realizar. Eles precisam de uma ação. E isso bate muito com o que Jesus fala em Mateus 16. Não é o mesmo contexto, mas o princípio parece: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então, eles precisam ter uma manifestação simbólica pública, por isso que usam simbolismo. Tu vê que toda vez que o Elon Musk tem uma cena, cara, que eu vi até um curta do Daniel Lopes, mostrando, parecia uma guerra de símbolos, que era uma entrevista, aí o cara tá dando uma fala, era uma entrevista que tinha dois personagens importantes de Hollywood, inclusive uma atriz famosa, eu acho que é aquela atriz hispânica que tem aquele filme da dança do diabo, que eles acham que é uma das danças mais sensuais de Hollywood, quando ela dança. Qual é o nome dela, rapaz? Ela é bem conhecida. Ela é de origem mexicana, eu acho que ela é americana, mas latina, origem latina. Daqui a pouco eu volto à mente o nome dela. E ela está na entrevista, mais uma pessoa famosa, aí o cara afirma assim, eu falei, aí falou um nome de uma denúncia que ele estava fazendo. Aí os dois fazem um símbolo com a mão, imediatamente após ele falar aquilo, fazem assim com o corpo. Ou seja, é muito visível que essas pessoas seguem um código de conduta legal,
que precisa... Salma Hayek, obrigado, Vera Lúcia, respondendo a quem perguntou da rádio, o nome da rádio que eu falo na internet toda terça e quinta, às 11 da manhã de Portugal, 8 da manhã do Brasil, é a Rádio Maior, maior com y.net. Na internet e a FM, aqui só em Portugal, na área do Alentejo, e uma parte da Espanha também pega a rádio FM. Mas na internet, Rádio Maior, maior com y.net. O que acontece? Há uma legalidade. Eles precisam fazer divulgações, mostrar símbolos em público, como o filho do Trump fez no dia da eleição, mostrando aquele símbolo do triângulo. Quando Elon Musk está perto do Trump em entrevistas, eles fazem símbolos com as mãos, gestos. É como se fosse uma codificação necessária, obrigatória, antes de fazer determinadas mudanças. Então, a impressão que eu tenho é que houve uma liberação da parte das trevas, uma ordem direta, não foi só uma liberação como permissão, mas uma ordem de trazer à tona as coisas. Porque antes de pôr a ordem, tem que vir o caos. E o que é o caos? A disrupção da cognição humana com aquilo que é aceitável. Então, você vê hoje pessoas que, quando começam a enxergar a verdade, mergulham nas coisas químicas para poder alterar o seu estado mental, aqueles que mergulham na teoria da conspiração, aqueles que mergulham em soluções chamadas naturais, mas estão seguindo antigos preceitos. Você vê que as pessoas todas que estão atrás da questão dimensional aí, que estava até aí muita gente falando disso, não, porque nós temos aí as dimensões, como é que chama? Os mestres ocultos do universo. Cara, isso aí é Helena Blavatsky, isso é teosofia pura. Os caras estão repetindo conceitos como se eles estivessem descobrindo um novo caminho, uma nova explicação, sempre fora da Bíblia, porque a resposta provavelmente está fora da Bíblia, segundo eles, está nas vibrações, está na conexão com esses seres ascensos, né, que nós até fomos quase que teu canal caiu para baixo quando eu mostrei um vivo. Eu mostrei um vídeo aqui no meu telefone de um que deu entrevista num canal espanhol, anos atrás, eu fui mostrar aqui, quase que o canal foi para o Beleléu. Que ele é o mais famoso dos caras que eles acreditam estar vivo desde então. E o cara aparece mesmo em várias partes da história, em séculos diferentes, em situações diferentes, sempre como um bom vivan, mas que é um alquimista muito poderoso que faz uma série de experiências. Aquilo ali é um anjo caído, ou é um anjo caído, ou um nefilim que não morre mesmo. Aquele cara não é um humano como eu e você, com certeza. E eu quero dar mais uma vez um recado importante para os nossos grandes contribuintes aí, que estão os 120. Nós temos 282 pessoas, mas eu vou dar recado para 120. Por que eu vou dar recado? Porque só tem 120 likes. E meus recados são bênçãos, tá? Eu vou dar um recado abençoador para quem deu like. Pô, mas eu estou assistindo, mas dá like, meu querido. Tu quer a benção, mas não quer dar a contribuição? É só um like, meu amigo. As pessoas, todo mundo quer receber, mas ninguém quer dar, cara. Então, para os 129 que deram like, eu vou dar uma benção. O que é essa benção? É uma palavra protetiva, tá? Que é o seguinte. Assim de... Aí, ó, pô, agora aumentou. Agora eu vou abençoar mais pessoas. Pelo menos metade aí vai receber essa benção. E não é chantagem, não. É verdadeiro que eu estou falando. Porque eu aprendi isso. Que aquilo que você não celebra, você não recebe, meu querido. E eu vivo isso. Dos dois lados. Celebrando e sendo celebrado. O que eu não celebro, eu não tenho direito. Ponto. E Mike Murdock, que foi que escreveu sobre isso num livro dele. Não importa se ele era... da prosperidade, não importa, mas ele ensinou muitos princípios poderosos e ele dizia que nenhuma bênção que você venha celebrar, se você não celebrar, você não tem direito sobre ela. Então, a bênção que eu vou liberar, que é um conselho espiritual, mas bíblico, mas também humano, vai liberar uma bênção na tua vida, eu tenho certeza. Eu dei essa esticada antes de falar para aumentar o número de likes, para mais pessoas receberem, que eu estou mais interessado que mais pessoas recebam do que eu receber um like, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o conselho abençoador que eu posso te dar hoje? Ame, celebre e valorize a sua humanidade. Porque esse é o presente que Deus te deu, a vida humana. Não troque a sua grande bênção de ser um humano por nenhuma vantagem, por nenhum prolongamento sintético, por nenhum tipo de solução que venha de nenhuma outra área, tecnologia, seres
dimensionais ou qualquer outro tipo que promova algo na sua vida que não seja humano. A tua humanidade é o maior presente que Deus te deu, porque, veja, só o ser humano, na sua plenitude, carrega a imagem e semelhança de Deus. Qualquer alteração nessa nossa humanidade sai da semelhança e você perde a imagem de Deus na sua vida. Então, se vier chip que vai aumentar a sua capacidade intelectual, matemática, física, e que vai prolongar seu tempo de vida, que vai viver 200, 300 anos como ele... Isso não é humano, isso tira a tua semelhança de Deus. Isso explica por que a marca da besta vai fazer com que as pessoas que receberem não possam mais voltar atrás, porque aquilo que trazia imagem de Deus vai ser alterado. Foi isso que aconteceu antes do dilúvio e é o que vai acontecer nos últimos dias. Por isso que será como nos dias de Noé. E já está bem à porta, já está acontecendo, não vai acontecer, já está acontecendo. E eu posso te dar esse conselho abençoador, que isso pode parecer para você hoje loucura, mas daqui a algum tempo você vai me agradecer muito por ter te abençoado com essa palavra. Amém. Eu recebo. Quem bota aí, ó, eu recebo, coloca 22 aí, 20 mais 2. Eu recebo. Bota a galera aí do eu recebo aí, porque de maneira efetiva, né, gente? Eu estava um pouco antes conversando, inclusive, com o Efraim, sobre a live que nós tivemos pela manhã com a doutora Isabela Braga, que não ficou salva aqui no canal, porque foi uma live muito forte, forte, para os parâmetros aqui, né, do canal, ok? E nós ali abordamos o que pode ser o prenúncio de águas em março bastante amargas, águas de fel. E isso não acontecendo só a nível de Rio de Janeiro, né? E não só a nível de Brasil, mas isso no planeta. Nós temos muitos problemas ligados às águas, por isso a mamadeira do ancião, né, gente? Por isso a gente fala tanto da mamadeira. Tem gente que já deveria estar tomando a água da mamadeira e está perdendo tempo na ladeira, e vai ser ladeira abaixo, hein? O que ela trouxe aqui é bomba, bomba. Quem assistiu a live aí da doutora Isabela Braga aí, coloque o número 30. Quem estava naquela live de manhã cedo hoje, foi 7 horas da manhã, a gente começou a falar sobre isso. Agora, Efraim, essa movimentação toda agora, né, em relação ao Irã, ok? Porque lá eles estão cuspindo maribondo mesmo. A última deles agora, eles pegaram um ser como se fosse, acho que um Morlock, e tacaram fogo. Tu viu essa imagem lá no Irã? Eles tacando fogo? E parece que, segundo o ritual que foi praticado ali, que aquilo ali é um ritual voodoo, inclusive, né? Um ritual na verdade, é um ritual de acusação. Por isso que eu falei que parece que as hostes espirituais da maldade, cara, liberaram ou ordenaram uma manifestação mundial. Por que eu estou defendendo essa ordem das trevas? Foi a liberação desses documentos pelo Departamento de Justiça, com 3 milhões de arquivos. Prisões. Hoje, aquele nosso amigo que julga causas no Brasil, cara, ontem ele julgou aquilo que eu falei de um pai com a filha, não era enteada, a filha de 6 anos. Hoje, cara, pegou outras maldades que ele falou, cara, tá difícil lidar com o ser humano. Os caras estão fazendo coisas e não é mais aquela coisa escondida que o cara se esconde, não. As pessoas estão fazendo maldades e assumindo, como ontem eu fiquei sabendo de um aluno universitário que esfaqueou a professora, eu acho que foi nos Estados Unidos, não lembro agora. Nós tivemos em Porto Velho, Rondônia, né? Rondônia, então, Rondônia. Que foi a professora universitária. Professora. Depois ele disse que ele teve um caso com ela, para atenuar o agravante, vai ter que produzir provas. Não, e detalhe, se foi feminicídio, aí fica pior para ele ainda, né? Pois é, mas ele alegou isso. Ontem, eu também fiquei sabendo de um jovem de 20 anos que ficou paquerando a bonita e bela vizinha de 20. E mandava bombom, flores. Aí ela foi e falou para ele, olha, eu não tenho interesse em namoro com você e nem namoro com ninguém, porque eu estou me dedicando aos estudos, eu quero fazer medicina. Então, pare de me mandar as coisas, porque eu não vou poder retribuir o seu sentimento.
Cara, que palavra, mas o cara pulou o muro da casa dela e esfaqueou ela 15 vezes. Que isso? Aqui no E a menina Brasil, não isso? morreu, lá em São Gonçalo, Rio de Janeiro, aí Meu perto de onde você está. Deus, só misericórdia, cara. Esfaqueou ela 15 vezes, ela não morreu, está internada em estado grave, mas sobreviveu ao ataque de um garoto mimado que não aceita não como resposta. Na realidade, nós estamos num momento, né, Efraim, que o nível de frustração para deflagrar uma ação é de milésimos de segundo. Né? Então, qualquer situação de rejeição, de intolerância ou até de ignorância está gerando uma violência sem precedentes. Né? A galera está Sim. saindo de 0 a 1000, inclusive, gente, ó, código de Enoch, nós vamos estar falando, né, sobre o processo do pulso elétrico. Eu só posso usar esse termo, pulso elétrico, você pesquise, e se você quiser, venha para o Código de Enoch sábado, nós vamos falar disso, mas é muito grave. Isso que o Efraim está falando está diretamente ligado à frequência, isso está ligado a antenas sintéticas, inclusive com a turma do feno, ok? A turma do feno aí, que não fez ainda o protocolo TIC, você já deveria ter feito o protocolo TIC. Nós temos vários gatilhos para serem acionados, ok? Tanto na questão biológica como na questão psíquica. E isso acontece por frequência, gente. Quando a gente fala de infestação parasitária, o pessoal acha engraçado, acha que é meme, né? Mas eu não estou de meme, não. Você tem uma ideia, né? Todos nós aqui temos parasitas. Porém, tem uma galera que tem muito mais por não estar desparasitando. Preste Só uma atenção coisa, nisso. você colaborou com um vídeo que eu te mandei agora há pouco no Instagram? Ainda não. Botei. Mas você viu a fala do Putin? Vi. Você ouviu o que ele disse? Que ele falou assim: as nações foram parasitadas. Ele usou o mesmo termo. As nações ocidentais foram parasitadas por um grupo de pessoas que pensa que é dono delas. Mas o povo não vai ficar calado. Sim. Pode continuar. Era só para te lembrar que ele usou o mesmo termo, parasitação de nações. Mas é real, e nós temos estudos hoje que provam até a promiscuidade está ligado a parasitas. Então, você tem parasitas, aí você contribui para as bactérias ruins, aquele ambiente, e aí você tem os fungos, e aí você tem, gente, a questão dos metais. Quando junta essa bagunça, mais o nano e mais a situação do feno, você tem antenas de ativação, entendeu, Efraim? Então, você consegue, via frequência, alterar o comportamento da galera. Por isso que é importante dormir com o celular desligado, você dormir com o Wi-Fi desligado, você praticar, ok, a higienização através do ground, colocar o pezinho na grama, na areia. Isso é importantíssimo para você fazer a descarga, ok? Efraim, teve uma galera que nos ajudou bastante, né? Eu acho que é legal já citar a turma aí, ó. Eu faço aqui a volta, eu posso fazer se você quiser. Tu faz do aí início para mim? agora, nós tivemos aí as contribuições. Peraí, antes da Gal teve também. Eu não tô... Tem desde o início. Teve uma galera que já começou. Então eu tô só chegando até a Gal aqui na minha. Só vai antes da Gal. Não, então começou com a Gal Santos, né? Agradecer aí a Gal, ok? Deixa eu ver aqui. Depois da Gal, teve o Douglas, gratidão aí, Douglas. Gratidão, Érica, a Érica Góes, gratidão aí por estar nos ajudando, né? E tivemos agora também, deixa eu ver, o últimozinho foi agora o Oliveira, né? O Oliveira. Oliveira, né? O Sérgio Oliveira, olha que triste. Eu não estou te ouvindo. Você saiu, voltou e eu não te escuto. Vou voltar. Não te escuto. Ok? Vamos deixar o Efraim voltar, gente, aí, né? Então, não está dando para ouvir. Então, minha gente, nós estamos aí, ó, desparasitar, desinflamar, desintoxicar, descarregar.
Isso é da hora. Você tem que fazer isso, hein? Faça isso. E código de Enoch, no sábado, nós vamos aprofundar tudo isso. Você manda código de Tá me ouvindo Enoch. agora? Tô. Código de Enoch é o Zap 21 995 31 3467. Aí você faz código de Enoch, você faz Geburá, você faz cripto, você faz Esquadrão Águia, você faz Santo Bill para aprender a ganhar em dólar. Tem garoto de 14 anos já ganhando $300, gente, botando no bolso. Podia ser teu filho, tua filha, tua neta, teu neto, teu sobrinho, veio te pedir dinheiro, bota ele para fazer o Santo Bill. E aí ele vai ganhar em dólar, vai ganhar em dólar. Continuar aqui nas informações de frequências malignas, uma atiradora, e eu vou botar aspas, quem quiser saber por que aspas, vai ver a foto da indivídua que, né, atirou agora no Canadá. Você, não sei se você viu, ela levou 9 vidas e deixou 25 feridos numa escola e uma casa no Canadá. Não é comum isso no Canadá. Estava de vestido. Isso não é comum no Canadá. Né? Não é comum. Não é comum. Entendeu? Acontece muito nos Estados Unidos, né? Esse tipo de coisa. Né? Mas no Canadá, eu creio que é novidade. Né? Depois, até, se tu puder perguntar qual é a incidência disso no Canadá, mas eu não tenho conhecimento disso no Canadá. Tem alguém do Canadá aí, ok? A turma que quer contribuir, ok? Você tem dentro do YouTube, né, o espaço para você poder fazer a contribuição, ou você pode mandar o Pix Gratidão no Zap 21 995 31 34 67, né? Ok? Não é comum, tá, gente? No Canadá, esse problema. Pisar em sal grosso no banho ajuda, no aterramento ajuda, e mais, hein? Você pode botar uma caixinha de sal grosso para trabalhar. Eu estou para fazer isso já há um tempo, gente. Eu já orientei um monte de gente e não fiz a minha. Mas você fica descalço ali, por exemplo, estou fazendo aqui a live, estou precisando do sal grosso, estou fazendo um aterramento Tu tranquilo. acredita que eu tenho uma bacia que faz massagem no pé, que você liga na tomada? Eu deixei emprestado com a minha vizinha quando eu estava grávida e ela não me devolveu porque eu não fui pedir. Mas tu bota ela liga na tomada, você esquenta e ela fica fazendo assim. Se botar sal grosso, ela fica ali, ó. Não, total. Vou pegar de volta. Boa dica, vou pegar minha bacia de volta. Mas faz uma diferença absurda aí e ajuda muito, gente. E quem lembra, um tempo atrás, a Universal botou um manto de sal grosso lá e a galera passava por cima do sal e tinha muita gente que relatava melhoras depois de pisar lá no sal grosso bento, né? Então eles botavam o sal grosso lá e botavam a galera para passar por cima do sal grosso. Mas o sal grosso é excelente, porque ele abre os poros, né, da parte plantar. Então, as terminações nervosas ali, né, entra a propriedade, vai na corrente sanguínea e atinge os órgãos. Né? Eu vou pegar porque eu não estou conseguindo pisar na grama com esse frio, meu amigo. Pisar na grama congela o corpo. Então... verdade, verdade. Eu descobri aqui que no Canadá é raro. É raro. Mas já tem precedentes, assim, aconteceu. Eu não vou falar todos os nomes, mas aconteceu em 75, 89, 99, 2006 e essa agora, ou seja, é raríssimo. Muito raro. Não é comum. 50 anos aí, esse é o quarto. Não é comum, não, e na realidade é um genocídio. Você está dizendo aí foi um genocídio, né? Porque abateu 9 e feriu 25, né? É um genocídio que foi feito lá. E isso é prenúncio dessa desordem, entendeu, Efraim? Que nós estamos falando da mente da galera. Só fazer uma enquete rápida aqui. Gente, algum de vocês aí andou tendo algum tipo de pensamento estranho, né? Ok? Ou alguma ação invasiva? Você passou por algo assim ao longo aí, vou botar, dos últimos 12 meses? Quem passou por algo assim, coloca 12 para a gente, né? Só para a gente ter uma dimensão aqui, se você já sofreu esse tipo de ataque, coloque 12, né? Você já sentiu algo assim? Já aconteceu com você? Vai colocando. Wagner já colocou que sim, a Sônia sim,
o olho para o alto também. Vai colocando, gente. Põe aí, que é importante, né? O Mota, que é assinante nosso, ok? Vão colocando aí, ó, todo mundo que já passou por algum tipo de experiência assim, né? E entendam que esse tipo de experiência ela vai se multiplicar a partir de março, ok? Vai se multiplicar. No código de Enoch, eu vou estar explicando sobre o pulso elétrico, ok? E o que tudo isso está interligado com todo esse processo dos Néflins e dos outros, tá, gente? Nós estamos aí numa travessia planetária, está todo mundo já assumindo isso, falando isso, cada um de um lado da pirâmide, mas fato é que nessa travessia, o ponto alto dela é a desconexão e levar uma pessoa contra a outra, que é o cavalo vermelho, que está ali em Apocalipse. Depois do branco, vem o vermelho. Falando em cavalo, né, Efraim, nós entramos aí no jogo de Milão, a turma está tentando explicar, né, aquela bendita imagem ali projetada. Uma galera diz que é uma coisa, outra diz que é outra, o outro diz que todo mundo gosta de botar o capiroto em tudo e que não é capiroto, não é nada. A Carol quase se descabela falando que não é capiroto, mas vindo dela fica complicado. E aí, resultado, né? O que você acredita que em Milão pode ter sido ativado? Porque aquele bendito orbe, né? Aquilo é um orbe, não foi isso que a gente falou? O termo orbe, né? Orbe. Orbe. Aquele bendito orbe ali, né? A Carol até falou de uma situação que eu achei interessante, que é eu acho que é o ciclo que ela usou. Qual foi o termo que ela usou? Não sei o que, de Davidson, alguma coisa assim. Eu sei que é a estrela no centro e uma estrutura em volta da estrela que faz a captação de energia da estrela. Isso estaria dentro dessa turma aí das 49 raças, né? Então, essa galera já faria uso dessa captação de energia de estrelas, né? Quem viu esse trem, gente, bota o nomezinho aí para mim. Qual é o nome daquele trem ali? O ao vivo do Enoch vai ser às 9 horas de Brasília, sábado. Sábado, Sérgio, 9 horas de Brasília, sábado, ok? Então, vamos ter a segunda aula comigo ainda, né? Tem a minha parte, depois vai vir o Efraim e depois vai vir nós dois juntos discutindo, né, sobre aquilo que nós apresentamos, né, com vocês que estão participando do Código de Enoch, né? Então, a gente vai ter uma mesa redonda de interatividade, né? Mas aí, Efraim, como é que fica esse órgão? Bom, vamos lá. Eu vou pedir a autorização sua, que fez a pergunta, de me desviar dela para outro evento que aconteceu agora, que foi o Super Bowl. Agora. Agora, por que eu estou falando isso? Porque a Olimpíada, ela é já, seja ela de inverno, a Olimpíada principal, do COI, seja qual for, os Jogos Olímpicos são todos baseados na cultura grega, que elevava os mitos, deuses, e trazia do Olimpo, o nome já diz tudo, Olimpíada são os campeões humanos, mostrando a força humana inspirada pelo Olimpo, que, por sua vez mitológica, é o céu dos deuses gregos, onde Zeus é o deus dos deuses, e tem lá os outros deuses na sua... vamos dizer, no seu séquito de deuses, onde eles são adorados pelos gregos. Então, a própria Olimpíada é, sim, o próprio evento, e a inspiração dele é completamente uns anjos caídos que depois tiveram filhos, que eram chamados semideuses, ou em inglês demigods, que hoje nós vemos como sendo os grandes, vamos chamar, celebrados na Olimpíada. Mas eu vi uma leitura de um pastor que eu acompanho, eu sempre cito ele aqui, os artigos dele, eu me amarro, os artigos são pequenos, ele fala na rádio depois, mas em inglês lá, e é muito interessante, ele faz uma abordagem muito parecida com a nossa, e ele fez uma seguinte análise do Super Bowl. Primeiro,
NFL, que é a liga, né, de futebol americano. Assim como tem a NBA do basquete, tem a NFL do futebol americano. São ligas, né, como a FIFA do futebol soccer, que é o futebol nosso, jogado, normal. Então, o Super Bowl representam, em primeiro lugar, ele diz que o Super Bowl é uma disputa, é disputado em um domingo, o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Segundo, os jogadores são chamados de estrelas e ídolos, duas expressões encontradas na Bíblia associadas à idolatria. Terceiro, o troféu Lombardi é um ovo de Páscoa no topo de um obelisco egípcio, que é o troféu principal da liga. Você sabia que a bola de futebol americano representa o ovo de Páscoa da Igreja Católica Romana e da antiga Babilônia, certo? Por que você acha que a NFL usa numerais romanos? Por que a NFL mostra a Igreja Católica Romana em todo o seu marketing? Continue comigo. A coisa só piora. Isso foi o segundo. Em terceiro lugar, as centenas de milhões de telespectadores serão bombardeados com praticamente tudo o que Deus odeia: imoralidade, drogas, álcool, jogos de azar, luxúria, só para citar alguns exemplos. Por que você acha que as mesmas corporações que dizemos odiar pagam entre 8 a 10 milhões de dólares por um comercial de 30 segundos? Sabe o que isso faz de você? Um alvo fácil. Sabe o que isso faz com seus filhos? Eles ficam bem educados. Tudo que eu acabei de dizer será exatamente a mesma coisa, não importa qual Super Bowl você assista ou qual show de intervalo você premie hoje. Então, assim, o cara fez uma denúncia, para mim, extremamente grave, mostrando a simbologia babilônica, cultica, por trás da NFL, que é um evento esportivo. Eu falo, porque eu quis falar disso? Porque a Olimpíada é muito óbvio. E com Carol Capel ou sem Carol Capel aceitar, os símbolos são usados pela legalidade que nós já explicamos, que as trevas precisam apresentar, os caras que comandam esses shows do mal, eles precisam apresentar a legalidade na Terra para atrair o que está no céu, ou imitar o que está no céu, ligando na Terra, ligando no céu. É um princípio espiritual de Deus, mas que todo mundo tem que seguir, mesmo as trevas. Por que hoje tem pessoas querendo acessar o mundo espiritual através de provar os chamados químicos da natureza, ou seja, físicos, criados, sintéticos ou físicos? Porque elas querem experimentar aquilo que é espiritual por um caminho não proposto por Deus. É o velho pecado de Jeroboão, criar um acesso a Deus que não seja escolhido por Deus. Nesse quesito aí do atalho, né, o pessoal aqui levantou um questionamento se a ressurreição foi sábado ou se foi domingo, por causa do sabate, né, do sabate ali, ok? E tem uma outra teoria que foi quarta-feira. Olha só, aí é forte, hein? Quarta-feira é forte, quarta é forte, quarta é forte. Partindo do princípio romano, eu até não me surpreenderia, não, hein? Não me surpreenderia. Mas eu tenho para mim que foi um domingo mesmo, por causa de um texto de Apocalipse. Mas aí a gente fala disso depois, com calma, que eu vou mostrar lá o grego, aí a gente vai perder um bom tempo aqui, isso é mais Geborá mesmo. É onde a gente não pode falar disso de forma rápida, en passant. Então, gente, ó, Geburá, domingo, você vai ter a resposta do porquê domingo. O porquê domingo lá na nossa Vou maior... mostrar evidências escriturísticas, não minha opinião, tá? Sim, não, total, total. Né? Gente, olha só. Efraim, armas dimensionais, ok? O bendito do nosso Trump, ele não está nem aí mais para o acordo das armas nucleares. Isso significaria que o americano, de fato, via o nosso Elon, tem condição de desligar as ogivas em movimento. Quer dizer, na hora que o míssil sai, eles já conseguem desarmar as ogivas. Você acredita que o americano já detém essa tecnologia? E isso seria um dos grandes motivos pelo total desinteresse dele em relação a artefatos nucleares? Partindo do princípio, se eles têm essa tecnologia toda,
para poder fazer isso, porque eles querem pegar o Irã a qualquer custo. Eu não acredito que a tecnologia seja exatamente essa. Eles possuem tecnologias que, como foi comprovado na tomada do Maduro, que consegue criar uma confusão total nos defensores quando são atacados por essas armas, mas para que elas tenham efeito, eles precisam estar próximos, porque você vê que ele colocou toda uma armada no entorno ali do Caribe, e quando atacou a partir do mar, chegando muito rapidamente, silenciosamente. Não acho que é um desligamento da ogiva ou dos foguetes, mas um ataque PEM, que é o pulso eletromagnético, causaria esse tipo de efeito em todos os eletrônicos num determinado campo. É um raio de alcance, dependendo da altura que se estoura a tal do pulso eletromagnético. Né? Então, assim, terceiro, a gente vê que não é a falta de ataque dos Estados Unidos não comprova que não vai atacar, porque, como eu falei ontem, os caras já colocaram mais de 20 bilhões de dólares em armamento no entorno do Irã. O custo, se o custo diário que a gente fez da outra vez, daquela armada pequena em relação a essa, era milionário por dia, lembra? Lá que a gente levantou, na época da Venezuela, lá é 10 vezes maior, tanto em quantidade quanto em custo. Eles têm 30 mil soldados, doutor Alex. 30 mil soldados já estão no entorno do Irã. O Irã não está levando na brincadeira. E eu vou fazer a conexão da pergunta que eu não consegui responder para essa situação. Por que o Irã queimou uma imagem que eles fizeram do deus Moloque? Exatamente ontem. Porque isso está ligado à liberação do Departamento de Justiça dos documentos dos adoradores de Moloque, que são esses caras da ilha do Dr. Frankenstein. Por que eles queimaram exatamente ontem? Para mostrar à própria população contra quem eles estão supostamente lutando, que são os mesmos inimigos que supostamente o Putin e a Igreja Ortodoxa russa está lutando contra os vampiros adoradores de Moloque, que eles acusam serem os ocidentais. Mas eu não concordo com essa versão, que isso é o Ocidente. Isso está e tem no Ocidente, mas não é o Ocidente. O Ocidente, na sua maior parte, é cristão. Então é muito fácil dizer que nós somos adoradores de Moloque e colocar todo mundo aqui no mesmo pacote. Quer dizer que todo mundo que está no Ocidente tem esse tipo de atitude. Então, assim, é muito perigoso pegar esse tipo de argumento e deixar ele passar em branco. Então, o que eles fizeram ali foi queimar a imagem. Gente, quem viu a imagem de Moloque sendo queimada no Irão, coloque aí para mim, por favor, 100 menos 87. 100 menos 87. Você viu a imagem de Moloque sendo ali queimada, né? Você pode botar 10 mais 3, 9 mais 4, 8 mais 5, 7 mais 6. Você viu a imagem de Moloque sendo queimado ali, ok? E isso nos colocou diante, né, de uma guerra santa. Então, agora o Irã está pegando, na segunda Efraim, esse processo da Ilha da Fantasia, do cara da lancha que não morreu e que ele está vivo entre nós. Meu Deus! Já tem muita gente defendendo que ele está vivo, escondido, e o pior, em Israel, né? Eita, né? E detalhe, né? Nós temos drogas que você para o cara e o cara vai laudar o cara como morto, tá? Vai laudar como morto, o cara não está morto, não. Isso aí já é antigo. Já eu tenho conhecimento disso há muito tempo, muito tempo. Se não falha a memória, né? Estão perguntando o que eu estou tomando, café. Tá certo. Não, tá tirando onda. Tomar café na Europa, em Almada, tá tirando onda. Não, minha esposa foi ali e perguntou assim: quer um café?
Tá tirando onda, Minha hein? esposa cuida de mim o dia todo, rapaz. Olha, eu vou te falar. Tomar café em Portugal é difícil, gente, difícil, hein. Café aí tá quanto? Tá quanto aí o café aí, o quilo? Rapaz, eu não faço ideia. Eu uso aquele outro café de máquina, então eu não compro aquele. Aqui não compro. Aqui o pessoal não usa muito o café em pó. O pó, né? É É. caro, é porque é Aqui, caro, é muito caro. não é caro, não. Eu confesso a Não é você que o não? café aqui não é muito caro, não. Tem certeza? A última Absoluto. vez que eu tive aí, eu achei bem caro, bem caro, Não, não é não. bem caro, bem Um caro. pacote, você paga 7, 8 euros num quilo de café de grão. É mesmo? Pô, É. tá bom, tá bom. Então já vai trazer na mala Às café vezes daí. 10, às vezes 12, depende do mercado que você compra e do tipo do É, café. Tem para café mais caro, moer, mas normalmente a média é entre 8 e 12 euros. para fazer a Para moída. você fazer na máquina que já moe, ou comprar aquela. Mas não tem muitas promoções mesmo. O café é muito mais consumido em Portugal do que Brasil, por exemplo, apesar do tamanho. Tu vê. Brasil, o Portugal é um grande consumidor de café, só perde para alemão, italiano, esses aí são cafezeiros mesmo, eles nem bebem mais água. Efraim, pegando essa linha então, aonde os caras querem chegar com tudo isso? Porque se o cara botou essa fortuna toda lá, isso vai parar onde? Aí que tá. Eu falei ontem que o filho do Khamenei já tirou mais de 320 milhões de dólares de dentro do Irã dos bancos, porque ele está sentindo que o banco lá vai quebrar por causa das sanções e ele está salvaguardando o dinheiro da família. É engraçado que esses ditadores todos, eles tiram dinheiro do país e não dão para a população, tomam da população e depois dizem que estão lutando pela população, mas assim, eles, né, se a farinha é pouco, meu pirão primeiro, é sempre a ordem de, de, de todos os ditadores, né, e tomadores de recursos do povo. Né? Ele Você vê pega o que espólio, né? Ele pega o espólio dele e já salvaguarda, né? Esse é o meu espólio para eu o te Bashar salvaguardar. al-Assad, antes de deixar a Síria, ele transferiu a grana dele todinha para a Rússia. Por que a Rússia? O pessoal sempre pergunta. Porque a Rússia não tem acordo, está sob sanção do Ocidente e o pessoal perdeu a confiança, às vezes, nos bancos que travam, quando tem alguma ordem internacional, travam o dinheiro da pessoa. Então, lá eles não travam. Seria só por isso. Mas a gente sabe que é dinheiro de sangue que esses caras transferem. Não é nenhum dinheiro bom e bem ganho, não. É dinheiro ruim que eles transferem, Aí mas talvez explique o avião que passou por Recife e foi para Brasília, então. Então, está explicado aí, né? Esse salvaguardar, né? Pode ser uma tentativa de salvaguardar. Partindo ainda dessa linha de raciocínio, Efraim, a ação de Israel, nesse momento, o tic-tac deles está começando a bater mais forte, porque esse momento do Trump, a saída dele, do Benjamin para lá, já pode ser o start da ação, da operação, porque pelas do notícias. nada o Benjamin já foi para lá de novo. Né? Mas não foi assim do nada. É pela notícia que eu estou acompanhando, o Benjamin foi porque está desesperado, porque parece que quem está puxando os fios do Trump está com mais força do que Israel. Eita! Quem está segurando o Trump está com mais força do que Israel com o Trump. E Ele aí o foi. Benjamin precisou sair aí sim, de última hora, correndo para ir lá falar, cara, vamos atacar. Se você não quer, me deixa atacar. Só me ajuda a defender. É o que parece ser o objetivo, vamos dizer, visível da viagem do Benjamin Netanyahu. Só que eu postei lá, não sei se você viu no meu story, uma foto da chegada dele em Washington, não da chegada, mas da reunião que ele está tendo em Washington. Deixa eu abrir aqui no meu Instagram, Efraim Global News. Uma foto, tá aqui na foto, ele está sentado com o Steve Witkoff, com o Jared Kushner, com mais uns 3 aqui, mas esses 2 que importam, que são os caras que a gente acredita estarem segurando o ataque. Eles é que estão sentando com a Rússia, com o Oman, com todo mundo
e Ucrânia. eles são contra um ataque massivo dos Estados Unidos no Irã. E são caras que estão com muita força dentro do governo do Trump. Não é só por ser genro, mas por ser o principal negociador dos acordos mais bem-sucedidos que o Trump teve até agora, foram escritos pelo Jared Kushner, que não é nada, simplesmente ele era adolescente do Rabat Lubavitch, lá da Nova York, que é a seita judaica mais poderosa do mundo, e ele está cumprindo um total... Ele anda com a pulseirinha dele, vermelha, aonde ele tiver, com a roupa de gala que ele tiver, ele não tira a pulseira, que é uma pulseira simbólica dentro da Cabala, né, do Cabalá, e ele usa muitos princípios naquilo que ele faz, e ele tem uma força hoje quase que tão grande quanto o próprio presidente dentro do governo. E ele conseguiu segurar, até agora, eu acho que é ele quem está realmente segurando o ataque dos Estados Unidos. Por isso que o Benjamin Netanyahu foi para se encontrar com o Trump, mas sentou primeiro com ele. Por que ele está sentado em Washington primeiro com Jared Kushner e Steve Witkoff e não diretamente com o Trump? Porque ele vai ter que negociar com eles primeiro, antes de chegar no Trump. É a minha visão. Não, a leitura corretíssima em cima disso. Então eles funcionam com um quarto zagueiro ali segurando a jogada. Estão segurando a jogada, né, e ele vai ter que passar pela zaga para poder chegar até ali. Partindo do princípio que o Benjamin vai ser bem sucedido, Efraim, né? Porque Israel não tem futuro com essa ameaça constante ali. E o efeito de Gaza, provavelmente ele vai usar o efeito de Gaza, vai ser talvez a moeda da misericórdia, é Gaza ali, né? É Gaza ali. Então ele vai dizer: olha, você montou o sistema de segurança, aquele rolo todo, porque o Trump ganhou Gaza sem fazer nada, né? Quem fez o serviço sujo foi Israel. O custo da operação foi de Israel e o Trump simplesmente sentou em Gaza e disse: tudo é meu e eu vou botar 10 caras aqui e quero todo mundo comigo, né? Quem entregou Gaza para ele foi Israel, né? Até aqui, né? Toda aquela movimentação é de Israel, ok? Você vê por que Israel entregaria Gaza para o americano? Entregou Gaza para o Jared. Inclusive, foi feita uma pergunta aí de alguém sobre o Jared ter o gol de Brazuca. Gol de Brazuca, eu já vi o gol de Brazuca. Eu estava assistindo uma live do Gustavo, estava lá o gol de Brazuca. Esse cara aí corre nos lugares mais importantes do campo aí para poder estar bem informado. Mas ele perguntou se é coincidência o nome do Jared ser o mesmo nome do pai de Enoque, né? Tá aqui em Gênesis. Maalael viveu 75 anos e gerou a Jared. Depois que gerou Jared, viveu Maalael 800 anos, 830, e teve filhos e filhas. Jared viveu 172 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou Enoque, ele viveu 800 anos. Né? E Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Né? E dali em diante mudou algo na vida de Enoque. É bem interessante essa pergunta do gol de Brazuca, porque está ligada a Gaza, a sua pergunta. Então, vou juntar as duas. O nome Jared significa descida. E em Gênesis, capítulo 6, a gente está em Gênesis 5, aqui nas genealogias. Mas em Gênesis 6, há uma referência de que, assim como nos dias de Jared, no dia da descida. Então, se entende que nos dias de Jared, não sabemos se é a partir do seu nascimento, meio de vida ou final de vida, não importa, mas nos dias dele foi que desceram os vigilantes de Enoque. Né? Os 200 anjos ali do conselho divino, que eram muito importantes. E se juntaram com um que já estava ali e fizeram uma altercação, um juramento, lá no Monte Hermon, dizendo que se desse ruim, eles iam pegar junto a consequência da escolha. Né? Agora, Efraim, como é que você chegou à ideia deles terem descido nesse período? Eles não foram estabelecidos já na saída do Éden? Eles vêm depois? Não, porque o Senhor fala assim que... versículo 3, eu acho, de Gênesis 6.
Porque Pedro fala que eles largaram as suas habitações, né? Parece Sim, que, né, ele já falou desse abandono deles ali em Pedro, né, do que seria a posição deles no céu, que é justamente fazer parte desse grupo, né, que, pelo jeito, tem a ver com aquela ideia dos Lanterna Verde, naquele filme do Lanterna Verde, né? Aquilo ali, o Lanterna Verde é direto isso, né? Porque aí você tem o cara que cuida, né, de uma determinada parte, né, do universo ali, e cada um deles tem uma responsabilidade de acordo com algumas civilizações, né? E, nesse caso, esses 200, eles teriam, né, se rebelado na questão do Hermon. Mas eu, quando leio Enoque, a minha impressão é que eles já estavam ali, e na convivência de acompanhamento da raça humana, vem o momento do nascimento das filhas, né, dos homens, elas são belíssimas, e aí, por cargas d'água, eles resolveram se aproximar da figura feminina. Né? É muito interessante isso, da figura feminina. Né? Mas me parece que eles já estariam, né, fazendo já esse posicionamento, e em algum momento deu um estalo ali e a coisa começou a acontecer. E o que me chama a atenção é que eles não pegaram uma mulher, né? Na verdade, eles pegaram tantas quantas eles quiseram. O texto mostra uma relação poligâmica da claro. parte deles ali. É bem E você interessante viu isso. nos arquivos que ele tinha um lugar onde ele tinha várias mulheres que recebiam o Epstein tinha várias mulheres que recebiam daquilo que ele produzia para ter filhos dele. Pelo menos 10 por vez. E as pessoas não querem associar isso aos anjos caídos. Por que Jared? Por que nos dias de Jared? Essa associação é feita pelo próprio texto de Gênesis, quando diz: e naqueles dias, assim como antes, naqueles dias primeiro que aconteceram, o termo que ele usa é Jared, que é desceram. Quando ele usa o termo desceram e tomaram as filhas dos homens, o termo é Jared. Por isso que faz uma associação direta, porque bate Ao muito com o tempo texto dele. não bíblico de Enoque do período. Então, já havia os gigantes antes e depois também naqueles dias. Que dias? Nos dias que desceram, nos dias de Jared. Olha que conexão. E se a gente pega com o Jared de hoje, será que também estamos com um novo Jared no dia da descida? Por que Gaza foi entregue aos americanos? Porque Sim, eles estão essa é uma costurando. pergunta que eu me faço. Eu me faço essa pergunta. É Porque o porque não é americano aos não americanos. gastou um centavo naquilo ali diretamente. Eu acho que a explicação está toda conectada ao assunto que a gente está discutindo. Por quê? Porque o Jared, hoje, Kushner, é o cara que faz a conexão entre várias partes. Ele é o conector, não tem jeito. Ele senta com Catar, ele senta com Turquia, ele senta com a Arábia Saudita, ele senta com Emirados Árabes, ele senta com Jordânia, senta com Israel, senta com todo mundo e com os Estados Unidos. Ele cria um acordo que todos que chegam assinam. Depois ele faz um novo acordo e todo mundo aceita o novo acordo de Gaza. Ele cria um sistema de cooperação e parece que o primeiro exército que vai chegar de fora, dentro de Gaza, é o da Indonésia. Eu vi isso. Então, assim, o Jared é o cara que costura todos os acordos. O projeto de reconstrução de Gaza é dele. Não, e é até interessante ser Indonésia, porque ela é politeísta. Né? Mas aí é que tá. Você vai começando a pegar que o Jared, o cara que o nome dele significa dia da descida, os que desceram, também está conectado à profecia, o que ele está fazendo. Estou dizendo que é ele, mas lá em Daniel, no capítulo 9, versículo acho que é o 27, diz que ele vai construir o homem, ou 10, 27, agora eu não me lembro o texto exato, que o príncipe que há de vir vai construir os seus palácios entre o rio e o mar, que é exatamente entre Jerusalém e o mar que dá Gaza. Então é muito coincidente que a gente tem um projeto de construir casas de alto luxo e tecnologia exatamente no lugar onde Daniel descreve que esse príncipe vai construir os seus palácios. Construir não significa que é o cara que projetou, que tem que ser o Jared.
mas quem vai bancar, quem vai estar envolvido, talvez um desses aí, ou que esteja por trás, ainda não esteja aparecendo, esteja por trás de tudo isso. Pode ser coincidência, mas é muita semelhança para ser só coincidência, bater com tantas profecias. E a gente junta o Jared, junta os acordos, junta a Gaza e junta aí os anjos caídos, que seria como nos dias de Noé. Então, talvez nós estejamos vendo os documentos que provam que as práticas dos anjos antes do dilúvio estão voltando agora com esses trabalhos que estão sendo manifestados no escuro aí, que esses caras estavam reproduzindo pessoas iguais a eles. Olha só, Gustavo deu uma contribuição falando que a galera desceu para poder ensinar o conceito de justiça, né, para a humanidade. Né? Então, na realidade, eles tinham uma missão A e acabaram praticando, né, a coisa B em cima do processo. Agora, partindo dessa linha de raciocínio, Efraim, né, nós teremos, então, a extinção do Estado Islâmico, e isso vai acontecer. Se não aconteceu semana passada, tem que acontecer nos próximos dias, porque provavelmente, né, pode ser que Israel faça, inclusive, uma ação kamikaze ali em relação à extração do Khamenei. É possível que Israel resolva atacar o primeiro, o segundo comando deles, independente do pensamento americano, ou você acha que ele vai voltar de lá ainda na dependência de uma futura decisão americana? Ele depende, ele não tem condições sozinho de. Você veja aqui, você veja, eu acho esse termo tão feio, e eu usei. Oi? Eu usei o termo você veja, eu acho que esse termo é muito feio. Eu acredito que o ataque está sendo analisado pelos comandantes militares americanos com todo aquele poder de fogo que os Estados Unidos colocou agora em volta do Irã. Eles acreditam que não conseguem derrubar o regime em um ataque, que esse ataque levaria meses. Eita! Não, e isso seria totalmente devastador, para a devastador. economia americana e mundial. Eu acho que isso está sendo levado em conta nesse freio. Israel não consegue sozinho. Se os Estados Unidos, com todo aquele poderio, não consegue, imagine Israel sozinho. Israel se sente pressionado, porque eles acreditam piamente, e não erroneamente ou equivocadamente, que se o Irã aceitar um acordo de não produzir arma nuclear, nem enriquecer urânio, e nem fazer armas de longo alcance, que eles não são capazes de cumprir esse tipo de acordo, que eles vão fazer exatamente o que eles estão dizendo que não vão fazer. E não vai ter ninguém que consiga obrigá-los a não fazer, a não ser que haja um ataque e a derrubada do regime. Essa é a visão pragmática da nação de Israel, que não é diferente de outras nações que sabem que o cara está ali só com um único propósito: a destruição e extinção de Israel. Agora, a Europa já deu o ok dela, botando os caras como terroristas. Né? Então, a demanda seria qual efetivamente? Extensão de dano? O que acontece é que assim, o ataque só vai acontecer quando militarmente, e o Gustavo citou aí aquela empresa que começa com par, tem o LAN no meio e depois acaba com TIR, eu não posso falar o nome dela inteiro, simplesmente porque baixar de vez aqui a nossa live. Né? Mas ela é uma empresa que tem todos os cálculos hoje e dados. Você sabe que o próprio exército revolucionário do Irã já não usa várias tecnologias exatamente para não ser identificado, o que não significa que eles consigam fugir dessa vigilância integral que eles recebem. Os seus principais líderes são monitorados passo a passo. Eu não acredito que um ataque seria só militar, de avião, porta-avião. Eu acho que ia começar algo por cima e por terra, já prévio, pré-programado. Ia ser um ataque tipo de baixo para cima, de cima para baixo, de lado para fora, de fora para dentro. Ia ser uma coisa integral. Se vier a acontecer, que segundo alguns proféticos aí, vai acontecer. Né? Obrigado, Elric, aí, é isso mesmo.
o nome, e eu acredito também que, assim, é uma questão de tempo. Eu te falei que tem um pastor aí do Brasil que diz que é profeta, e ele afirmou que vai acontecer o acordo, sim, do Trump, dos Estados Unidos com o Irã, que eles vão assinar o acordo e alguns dias depois, ainda com o acordo assinado, o próprio Estados Unidos vai partir para o ataque. Isso aí ele falou. E se Deus não fala comigo, não vai acontecer. E é contra tudo que as profecias disseram. Então, assim, cara, eu acho que tem muita coisa em jogo, né? Se acontecer exatamente. Aí, a Vera Lúcia tá ligada, é exatamente esse aí, Vera Lúcia. Eu não vou falar o nome, eu estou evitando falar nomes aqui, mas é essa pessoa mesmo. Eu vi uma live e ele foi assim, peitudo, e falou: vai acontecer, como eu estou dizendo, porque Jesus me disse. E ele também foi o cara que profetizou contra os profetas do Descende. Falou que eles estão tudo ao contrário do que Deus falou, que Jesus falou para ele que ia acontecer no Brasil. Então ele falou: ou Jesus falou comigo ou falou com eles. Um dos dois aí está enganado. Tomara que eu esteja enganado. Ainda foi humilde nesse ponto. Tomara que eu esteja errado. Né? Então, assim, eu só tenho no Instagram, o Robson, que é o Efraim Global News. Meu canal aqui no YouTube chama-se Dr. Alex Alves. Eu sou co-dono, no sentido de amizade. Não mando nada. Eu sou convidado exclusivo e sou exclusivamente participante do único canal que me dá porta aqui, que me dá abertura aqui no YouTube, porque o YouTube não me deixa ter canal. Quando eu tenho, eu sou caçado rapidamente. O Gustavo ainda perdeu 23, eu perdi um só e desisti. O Gustavo é muito mais persistente do que eu. Mas ó, o Gustavo fez uma citação aí no comentário dele. Pela misericórdia. O Gustavo fez uma citação aí no comentário dele, que eu quero aproveitar, porque a gente fala sobre isso no Escatologia Advanced e também no Angelologia dentro do Geborá, que é o seguinte, ele fala que esses anjos tinham uma autorização de Deus, sim, porque eles eram do conselho divino para governar sobre a criação. Eles não eram, tipo, fugitivos de uma prisão celestial, não, eles eram do bem. Só que eles viram as filhas dos homens e se enlouqueceram, desejaram ter relação com elas e ter prole com elas. Olha que loucura. Assim como não se explica, mas como é que nasce de um ser espiritual o desejo de consumar algo carnal? Cara, assim como não se explica como nasce no coração de um querubim ungido o desejo de ser igual a Deus. Assim como não se explica o que nasce no coração de uma mulher que está num jardim perfeito, com um homem perfeito, sendo uma mulher perfeita, o desejo de ser igual a Deus. A gente não tem uma explicação lógica para algumas escolhas tão distópicas da realidade. Eles eram um conselho divino e, olha, essa situação se repetiu depois. Está registrado em Deuteronômio 32, quando Deus diz que ele dividiu as nações pelos filhos, pelos Bene Elohim, pelos filhos de Deus. Ele separou as nações e colocou agora novos anjos para cuidar das nações. E eles respondem por cada nação, assim como existem anjos que cuidam de cidades. Não na nossa geografia humana, mas na geografia celestial. Tanto que Jesus manda a carta para as igrejas em 7 cidades, 7 igrejas que estão em 7 cidades, comandadas ou representadas por 7 anjos. Ah, é o pastor, pelo amor de Deus, gente. Não é o pastor, é o anjo da igreja, é o anjo da cidade, que recebe aquelas cartas, mas que tem um anjo no mundo espiritual e um representante espiritual em cada cidade. Eu acredito que isso até hoje é assim. Eu não acredito que todos os pastores do Rio de Janeiro são os pastores da cidade, mas tem um cara aí que é o pastor da cidade. Tem um cara no Rio de Janeiro que é o pastor da cidade, que Deus conta com ele. Quem é? Não faço a mínima ideia. Imagine se Deus vai me contar os segredos de quem é quem. Tem um cara em São Paulo, tem um cara lá em Taubaté. Aí tu fala, mas como é que você acredita nisso? É porque eu sigo o padrão da Bíblia. Deus começou o mundo em criar um jardim. O primeiro cara a criar a cidade chama-se Caim. Ele estabeleceu um princípio. Então as cidades começaram. O mundo vai acabar com cidades. As igrejas são contadas por cidades, não importa qual bandeira que ela carrega, qual tipo de culto que ela faz, da doutrina que ela defende. Para o mundo espiritual, só tem uma igreja em cada cidade. Esse é um princípio bíblico de batalha espiritual. Não importa quantas pessoas são contadas para o mundo, o que conta é no céu. Então, a visão que o céu tem das coisas da terra são diferentes da visão da terra para o céu. Então, em Deuteronômio, Deus colocou também
anjos para as nações, anjos de um conselho divino. Em Judas fica claro que aqueles primeiros deixaram a sua habitação espiritual para se juntarem a outra carne, o que era proibido, e ensinaram encantamentos, segundo Enoque, que não deveriam, conhecimentos que ainda não era, a humanidade não estava pronta para receber, porque receberia de forma errada. Então, quando o cara vai lá e toma uma erva, uma raiz, que dá a ele uma alucinação ou uma transcendência, que a sua glândula pineal conecta com uma outra dimensão e ele começa a falar com vozes e ter visões, ele está conectando a uma fonte dimensional que ele não tem controle do que ele recebe ali. Ele está achando que está tendo uma evolução e um contato, mas ele, na verdade, está começando a receber uma influência que vai alterar o seu equilíbrio, porque ele não está pronto. Você só consegue acessar esse caminho se for pelo meio que Deus construiu. Deus construiu uma ponte entre o homem e ele. Chama-se Jesus. Quando você conecta com Jesus, ele dá o Espírito Santo dele para você. E o Espírito Santo conduz você a uma experiência com Deus. Todas as outras conexões existem, mas elas são contaminadas. Na realidade, elas são sintéticas, né? São sintéticas. E aí você consegue entender o quanto o sintético, né, ele se contrapõe àquilo que seria a experiência natural e espiritual, porque é uma ação provocada, né? Então você entra com uma alteração ali, é o caso dos energéticos, de maneira bem brutal, para a galera entender, né? Que aí você, bum, e na sequência você faz isso aqui, você deprime, né? O energético te leva, mas te deprime, e o efeito sintético de drogas, inclusive usadas, gente, infelizmente, né? Hoje, em várias frentes aí diferentes da turma, buscando um pensamento mais evoluído, né? Uma expansão de consciência, eles acabam, né, mergulhando aí em algo que pode tirar deles o contato, inclusive, com a realidade. E a gente vai ver isso acontecendo muito daqui para frente. Daqui para frente só aumenta, né? Só aumenta. Efraim, os últimos do dia. O Gustavo te fez uma pergunta aí, ó. Não vi. Aqui, ó. A live está confirmada amanhã. Pô, pergunta de prova. Hoje é que dia, gente? Hoje é quarta-feira. Hoje é dia o quê? 11 ou 12? 11 ou 12? Hoje, dia 11. Dia 11? Ok. Eu creio que sim, Gustavo. Essa live está violenta, cara. A gente marca, eu esqueço dele, depois dá problema, a gente não consegue entrar. Faltou até luz aqui no Rio de Janeiro, deu um apagão no dia da live em cima disso, mas a princípio sim, meu amigo, a princípio sim. Mas eu te dou um ok aí, te dou um ok a esse respeito. Essa live está prometida aí, prometida, né? Em cima disso. Efraim, as últimas do dia aí, brother, como é que nós estamos? Tem muita coisa, vamos nessa. Eita! Não, é notícia, né? Primeiro, aquela ordem da China de os bancos chineses todos serem, realmente foi uma ordem, dizem que foi do Xi Jinping, mas foi não importa do governo, que os bancos se desfizessem de tudo que tivessem de papéis americanos. Isso é real. É real. Dos papéis americanos, de títulos americanos. Outra coisa, a situação do Irã, deixa eu ver aqui. Sim, foi a mesma notícia que eu já tinha dado, mas tinha uma notícia que eu tinha separado aqui, mas a gente foi entrando em outros assuntos, eu me perdi aqui. Espera aí. Rússia, Trump ordena que a CIA entregue... sim, a Trump ordena que a CIA entregue informações de inteligência sobre as eleições de 2020 e, em seguida, impõe fechamento de aeroporto do Texas por segurança especial. Eles fecharam o aeroporto de El Paso, no Texas, e então está sendo uma discussão muito grande do porquê que eles estão mandando fechar o aeroporto logo após uma ordem que não tem nada a ver ou uma relação direta. Então, tem alguma coisa acontecendo nos Estados Unidos que você sabe que fechamento de aeroporto por 10 dias, foi a ordem, está aqui. Pela primeira vez desde os ataques de 11 de setembro, o espaço aéreo sobre a grande cidade dos Estados Unidos foi fechado por um período prolongado por motivo de segurança.
O Gustavo, que está lá nos Estados Unidos, pode ter mais alguma informação sobre isso. O que eu tenho é isso, que a restrição do espaço aéreo sobre El Paso, a cidade vizinha de Santa Teresa, no Novo México, entrou em vigor às 6h30 e vai durar 10 dias. Ela só vai terminar no mesmo horário, em dia 21 de fevereiro. O aeroporto confirmou a informação em um comunicado de viagem divulgado nas redes sociais, afirmando que todos os voos, inclusive comerciais de carga e de aviação geral, foram cancelados. Não é um movimento normal por 10 dias de fechamento de um aeroporto. As informações que eu tenho até aqui, Você né? tem a base aérea do Texas, pode ser usada como suporte para o ataque do Irão? Boa pergunta. Mapa Mundi, Globo, a nossa visão do Mapa Mundi hoje seria a mais perto ali para poder despregar, olhando assim com os nossos olhos. Eu não sei, eu não conheço tão bem as distâncias, né, aéreas entre os Porque foi lugares, a mas pode primeira ser sim. coisa. Você fez uma boa observação que eu nem tinha pensado. Não, foi logo, você falou, foi logo que veio na ideia, né? Falei, cara, ele vai usar Mas como base de apoio. Base de ou para o apoio. México, né, doutor Alex? Ou o México. Porque ela é a mais, com certeza, é a melhor base preparada. Houve relatos no outono passado de que pistoleiros de cartéis estavam na Ucrânia treinando com drones e que estes foram usados recentemente em confrontos armados entre cartéis. E El Paso é o ponto mais próximo de Juárez, no México, sede do cartel de Juárez. Devido à sua localização geográfica, El Paso é um importante ponto de trânsito entre o México e os Estados Unidos. A proximidade da cidade com a cidade de Juárez, uma das cidades mais perigosas do México, gera preocupações, atividades criminosas transfronteiriças. Então, assim, pode estar relacionado aí a algo que não está sendo Você ainda falou divulgado que em relação ao revogar. México. Ela falou que está revogada a ordem, que essa ordem já foi Bom, revogada. essa é essa notícia que eu tenho aqui, atualização de um jornal americano. A proibição de voo, a última atualização é essa aqui, 9h55 do horário leste americano, de um jornalista americano. A proibição de voos foi motivada por operações militares a partir da base aérea do Exército Biggs, em Fort Bliss. A FAA agiu depois que o Departamento de Defesa não conseguiu garantir a segurança dos voos civis. Os militares monitoraram as incursões de drones de cartéis de drogas e decidiram que era necessário usar tecnologia antidrone militar. Como as operações militares foram concluídas, as restrições de voo foram suspensas. Então, quem falou aí, essa é a última atualização, está certíssimo. O tráfego aéreo em El Paso pode ser retomado normalmente. Ou seja, já cancelaram mesmo porque já conseguiram concluir as operações que precisavam. Caso venha algum ataque de drone, eles já vão conseguir separar, defender sem precisar parar os voos. Foi isso. É isso aí. Meu amigo, gratidão. Você que vai entrar com a gente no código de Enoch, 21995 Zap 31 34 67, ó, Zap 21 995 31 34 67. Agradecer a galera que deu o like aí, ó. Muito Hoje show, foi um gente. bom número de likes, quase conseguimos os Ajudou 80%. bastante. Vocês Obrigado, ajudaram gente. bastante aí, gente. Bastante, né? Vocês compartilhem o conteúdo, se tornem assinante, como Altair Consolini, que é aluno Gueburá, aluno Esquadrão, aluno TIC. Aí, ó, Tá Moçambique, aí. ó. Oi? Tem alguém assistindo de Moçambique. Você sempre gosta de destacar a África. Tem a galera de Moçambique aí, gratidão. Tenho sentido falta do pessoal da Nova Zelândia, hein, gente? Austrália, Singapura. Cadê essa galera aí? Você que vai assistir depois, põe a sua localização, que é importante para a gente poder saber da entrega que está acontecendo aí, ok? E lembrando, gente, ó, 28 de março eu vou estar presencialmente em Florianópolis, na Igreja Quadrangular, lá a principal de Floripa. Nós estaremos fazendo uma imersão para 600 pessoas sobre saúde integrativa dentro de um princípio biopsíquico. Nós temos apenas 600 vagas. Então, você corre, você que é de Floripa, você manda para mim, ou você que é de Curitiba, que é pertinho ali, Camboriú, a galera, né, de Joinville, dá para chegar lá também. Vai ser um dia inteiro, de 8h30 às 18h, e nós vamos ter uma novidade nesse evento lá, uma mesa redonda, onde você vai poder perguntar à vontade. Então, nós levamos um grupo seleto
de profissionais que vão estar palestrando e, ao final, depois da minha palestra, nós vamos abrir uma mesa redonda, aonde você vai ter a chance de interagir e de perguntar. Eu creio que é imperdível, gente. Diante dos acontecimentos atuais e do porvir, é uma grande chance de você estar comigo em Florianópolis, presencial, 28 de março. Né? Depois aí eu vou preparar um banner para poder deixar divulgado aqui, né, com vocês, todo o calendário do ano. Mas esse ano nós estamos participando, se não me falha a memória, são 12 congressos entre nacionais e internacionais a nível de Brasil. Estamos aguardando ainda a confirmação de Europa e a confirmação nos Estados Unidos, ok? Para estarmos também aí com vocês em continente europeu. Lembrando que está bom de você comprar para ir a Israel na Caravana Betete, né, gente? Caravana Betete, vou estar com ele lá na última semana de outubro e talvez o Efraim dê uma beliscada lá também. Já falou que talvez ele belisque lá Israel nesse período, porque eu creio que algo sobrenatural está para ser manifestado, entregue nessa semana que a gente está indo, tá, gente? Isso aí não aconteceu do nada, não. Isso nasceu no meu coração, aí nasceu no coração dele, aí ele me ativou, eu falei, cara, isso está queimando, ok? Então, vamos lá, é para Israel. Então, a hora é agora de você ir para Israel, é uma boa oportunidade, porque o dólar está em queda. E ainda está em queda, né, Efraim? Continua caindo. Com essa medida Ah, aí é da porque China. os Estados Unidos, cara, tem alguma coisa que vai acontecer. Eu vi um cara também que vive nos Estados Unidos dizer isso, e ele falou, gente, eu não posso falar aqui. Eu falo assim, pô, o cara que vai fazer um vídeo desse, faz só esse vídeo, ó, gente, vai acontecer alguma coisa, eu não posso falar aqui abertamente, mas se preparem. Pô, isso é a pior coisa que o cara pode falar, É, porque eu tô aqui. Pra que falar, já que não pode eu vou falar? fazer chimarrão e vou colar no cripto lá. A aula de cripto é quando? É semana que vem? A próxima É, aula da quarta-feira que cripto? vem, meu amigo, olha, Meu Deus. cada vez que eu penso na aula de cripto, minha cabeça começa a explodir, porque é tanta análise, é tipo assim, meu amigo, eu tenho que separar um dia para estudar o que está acontecendo, porque o mundo está virando um turbilhão de conhecimento, mas não vou falar disso agora, não. Vamos falar de coisa boa. Isso. Então você, ó, corre pro cripto, gente. Corre pro cripto, hein? Então é Até me perguntaram necessário. aí hoje se investir em bronze. Alguém fez essa pergunta, que só que você estava Foi o falando, aí eu Antônio, pulei a foi o pergunta. Antônio, foi o Antônio, o O Antônio. Antônio, se investir. Gente, qualquer metal precioso, a questão do investimento é posse, armazenamento e liquidez. Sempre responda essas três perguntas. Vai possuir papel ou bronze? Papel ou prata? Papel ou ouro físico? Vai armazenar como? De que maneira? Vai armazenar em barra? Como é que você vai negociar uma barra num momento de crise? Com quem? Aonde? Qual a segurança que você tem de carregar isso? Vai pegar aquelas moedas, aqui em Portugal, tu entra no shopping, tem vários stands que vende moeda de ouro certificada direitinho, ouro 21, o ouro 18 é do Brasil, aqui é ouro 21. O ouro 18 não tem muito valor aqui porque ele é menos puro do que o daqui. O ouro aqui é bem mais, é o 21 quilates, né? Então você compra ali a moeda, você pode pegar e comprar em dinheiro, comprar em transferência, fazer um investimento. Aí essas moedas são certificadas e ela tem a gramatura ali certinha. Então você consegue ter uma posse física do ouro, e aí você tem que ter só a questão da segurança do armazenamento. Então, todo metal você tem que responder essas três perguntas. É físico, qual é a maneira de possuir, qual é a liquidez que eu tenho depois para fazer negociação com isso, caso eu precise. Ou é só para armazenar e guardar? Procure ver isso. É muito importante você analisar essas coisas antes de fazer investimento em metal. E é um risco absurdo. Né? Tudo isso tem que ser avaliado com muito carinho, tá, gente? E alguém tem que, próximo de você, saber para, se acontecer algo contigo, poder fazer uso disso também. Isso é outro problema. Ok? Quem Estão perguntando onde perguntou. aprender isso. Se inscreva aí no Do 21 cripto. 995 31 34 67 e coloque lá Cripto. Imersão Cripto. Ou É vai isso aí. pro Imersão Cripto, Cripto, cripto. ou acompanhamento. Escreve Cripto que vão te dar a Não, dica lá dos cursos que a gente tem só sobre ele tem isso. que passar pelo cripto, que aí do cripto a gente já joga ele na condição de investidor. Você vai É. para o cripto, gente. E Floripa também é o Zap 21 995 31 34 67, Floripa
Zap 21 995 31 34 67, para você se beneficiar do primeiro lote, né? Para você fazer a sua inscrição, tá bom? Então, vem com a gente. Um abraço aí, Efraim. Um abraço para todos. Que Deus abençoe. Tchau, Um tchau. abraço, obrigado, Shalom, doutor. shalom. Tá com fome, vai lá.